segundo ano. Como é que vocês estão, crianças? Bom, estão aí animados para mais uma aulinha de ensino religioso? Bom, lembrando, né? Eu sou a tia Leônida e vamos agora iniciar nossa aulinha de ensino religioso. Na aula passada, nós estamos falando sobre, né, as coisas sagradas, né, dentro das religiões. Bom, na aula passada nós falamos sobre alguns lugares sagrados, né? Como nós temos os templos, né? As igrejas, né? E quem são os seus representantes. Bom, e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre alimentos que são sagrados também dentro das religiões, dentro dessas 4 matrizes religiosas, tá certo? Bom, espero que vocês estejam todos muito bem, com muita vontade, né? Com muita força de vontade para aprender um pouquinho mais. Religião também é uma disciplina importante, tá? É importante a gente conhecer um pouco mais sobre as religiões, não só a nossa, mas também as religiões dos outros. Conhecer é sempre importante para que cada um possa defender a sua religião, a sua igreja, tá bom? Então, vamos lá, acompanha aí a correção das nossas 4 questõezinhas que eu pedi na semana passada, tá certo? Então, vamos lá e acompanha a correção. Né? Então, a nossa atividade número 8, de ensino religioso. Na primeira pergunta tem assim: quem são as personalidades destas organizações religiosas? Bom, então a gente vai relacionar. Como é que é relacionar? Colocar o número, né, correspondente na segunda coluna. Então, aí nós temos o número 1 é o Buda. O Buda, ele organiza quem? Os indígenas? Não. Umbanda e Candomblé? Também não. Cristianismo? Não. Então, o número 1 fica lá no budismo, certo? Bom, o número 2, pajé e o cacique. Bom, pajé e cacique, eles fazem parte da organização indígena, lá no primeiro quadrinho. Oxum, número 3 é o Oxum. Oxum quer dizer que é o quê? Umbanda e Candomblé, tá? E o número 4 é o Papa. O Papa é o cristianismo. Então, acompanhe aí a resposta correta, que eu estou colocando aqui do lado, tá bom? Confira corretamente. Bom, a segunda questão. Na segunda questão, pede o seguinte: complete as frases de acordo com as palavras que estão no quadro. Então, as palavras são mãe de santo, pajé, monge, padre, cacique, pastor ou pastora, pai de santo, monja. Então, a letra A temos aí. A tem a função de chefe do terreiro. Ok? Mãe de santo, né? A mãe de santo. B, os rituais de pagelância e a evocação dos espíritos da floresta é feito pelo pajé. C, nas igrejas, o realiza a leitura da Bíblia. Quem é que realiza? No caso, é o D. O é o líder do povo indígena e consulta o pajé para tomar decisões. Né? No caso, é o cacique. Letra E. No budismo, o monge e a monja são os religiosos dos templos budistas. Letra F. A responsabilidade de passar os ensinamentos de geração em geração é responsabilidade do
pai de santo. Na Igreja Católica, o padre realiza as missas, ok? Bom, a terceira questão pede para que a gente, né, todo líder religioso deve ter. Então, vocês vão pintar e o que todo líder religioso pode ter? Fé? Sim, com certeza deve ter fé. Bondade? Com certeza também deve ter bondade. Tristeza? Não, não podemos pintar tristeza. Preconceito? Também não. Amizade? Sim, então vamos pintar amizade. Egoísmo? Nunca, né? Não pinte. Amor? Sim. Coragem? Sim. Dom? Também sim. Certo. Muito bem. Então, vamos pintar quem? Fé, bondade, amizade, amor, coragem e dom, certo? Bom, a quarta questão eu peço para que vocês façam. Você conhece alguns símbolos religiosos? Bom, desenhe-os em seu caderno e escreva o nome deles, tá? Bom, então aí foi uma questão bem pessoal, né? Certo? Muito bem. Bom, então agora nós vamos para a nossa historinha de hoje, certo? Ok. Então vamos acompanhar aqui a nossa história, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre os alimentos sagrados nas religiões, tá? Bom, observe aí que nós temos vários símbolos, né? E um dos símbolos sagrados são os alimentos. Olha só o tanto de alimento que nós temos aí. Cada religião tem um alimento, né? Consagrou um alimento como sendo um alimento consagrado, tá? Então, vamos ver quais são esses alimentos sagrados dentro das religiões, tá bom? Então, acompanha aí a leitura. Olha só. As religiões se perpetuam pela força de seus símbolos, que mantêm vivos os ensinamentos e impulsionam os rituais, pois guardam em si a força mobilizadora, né, dos mitos sobre a forma concreta, que é absolutamente diversa e enriquecida por significações. Bom, crianças, né? A palavra símbolo significa juntar, agregar, unir, e neste sentido, o símbolo cumpre a função de comunicar ideias, agregando significados diversos, muitas vezes até antagônicos. Neste informativo, né, trataremos a riqueza do universo simbólico representado através dos alimentos sagrados presentes nos diversas organizações religiosas, tá? Bom, então aqui nessa edição nós contemos aqui algumas informações sobre alimentos sagrados, né? Bom, alimentos sagrados nas 4 matrizes religiosas, né? Bom, então aqui nós temos inúmeros hábitos alimentares fazem parte da nossa cultura oriunda de nossa herança ancestral, vindo de povos, né, indígenas, dos portugueses, dos negros trazidos à força da África e dos imigrantes orientais. Muitos desses alimentos são considerados sagrados ou objeto de tabu, proibição, né? Tem muitos alimentos que são proibidos, crianças. Proibido quer dizer o quê? Aqueles que a gente não pode comer, não pode tocar, né? Bom, os alimentos sagrados estão presentes na maioria das organizações religiosas, existindo uma ligação direta entre a religião e a alimentação. Muitos rituais são feitos com o foco em alimentos sagrados específicos, seja no seu uso ritualístico
ou na sua proibição, dada a forte conexão entre eles. Segundo os historiadores da alimentação, né, o Flandre e o Montarin, 1988, os ensinamentos de diferentes religiões e culturas relacionados à alimentação são guiados no sentido de reafirmar as manifestações e as identidades culturais desse povo. Olha só o que é que nós temos aqui. Esse aqui eu acho que vocês conhecem bastante, que você já sabe quem é ele, né? Olha só o que ele diz aqui. A identidade religiosa é muitas vezes uma identidade alimentar. Ser judeu ou muçulmano, por exemplo, implica, entre outras regras, não comer carne de porco, né? Como por exemplo, ser hinduísta e ser vegetariano. O cristianismo ordena sua cerimônia mais sagrada e mais característica em torno da ingestão do pão e do vinho, como corpo e sangue divinos. A própria origem da explicação judaica cristã para a queda de Adão e Eva é a sua rebeldia em seguir um preceito religioso, não comer o fruto proibido. Né, criança? Vocês se lembram da historinha lá de Adão e Eva? Qual foi o fruto proibido? Foi a maçã. E aqui no caso, qual é o alimento aqui que nós podemos comer? Nós estamos vendo aí que é o quê? O vinho que vem da uva e o pão, né? Que vem do trigo, certo? Ok? Bom, aí nós temos uma outra religião, que é essa religião africana, que é o candomblé. O candomblé, que é uma religião brasileira de matriz africana. Por exemplo, os rituais são regidos pelos orixás e seus ébons, oferenda e alimentos. Assim, podemos afirmar que o candomblé é uma religião baseada no culto aos orixás, por meio de alimentos. Olha só aí a imagem, né? Dá para perceber. Quantos alimentos? Bom, o membro do candomblé tem sua alimentação diferenciada de acordo com o período da vida religiosa que está passando e o orixá de quem é filho, o que determina coisas que ele não pode comer. Tá vendo, crianças? Dentro da religião também nós temos aqueles alimentos que são sagrados, né? E temos aqueles que são proibidos, né? Certo? Bom, da mesma forma, os povos indígenas, em sua rica cultura, possuem uma variada gama de alimentos considerados sagrados e também fazem uso desses alimentos em rituais. Podem citar como exemplo os povos Guarani, Nandevá, que consideram milho como sagrado e o seu plantio e a colheita marcam rituais de batismo para obtenção dos seus nomes, né? Alma. Tá? Então, até aqui a gente viu 4, né, matrizes religiosas, né? Bem importante, cada um com seus. Olha só a imagem, né, dos índios na colheita do milho. Além disso, vários alimentos indígenas possuem mitologias sobre sua origem e sacralidade. Abdigar Bastos pesquisou os hábitos alimentares dos povos indígenas e chamou de pantofagia, o ato de comer de tudo. Abdigar distinguiu categorias onde enquadra-se grupos alimentares tais como, né? Aí temos alguns grupos que não cabem a vocês agora entender sobre isso, tá? Bom, mas o alimento sagrado dos indígenas é qual mesmo? O milho, né? Eles consideram milho, né? Ok? Bom, então aí nós já falamos, né, sobre esses alimentos sagrados dentro das organizações, tá? Bom, então respondo às atividades a seguir.